Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast O Corpo que Escuta. Meu nome é Hugo Lopes, sou facilitador de autoconhecimento, professor de yoga, terapeuta corporal e terapeuta do som. E hoje eu quero falar com vocês sobre reatividade. Mas calma. Antes da gente entrar no episódio, eu quero deixar esse convite. Existe o laboratório O Corpo que Escuta, que acontece semanalmente, online, gratuito, via Zoom. É só você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Às 7h30 da manhã, às 8h45, a gente vai ter uma prática, uma meditação e um lugar de integração para a gente voltar a escutar o nosso corpo e também se conectar com essas ferramentas de autorregulação para que no nosso dia a dia a gente possa agir de uma forma mais presente e não seguindo no piloto automático. Então vamos lá para o episódio? Já começando com uma pergunta logo de cara. Quantas vezes você já reagiu a alguma coisa e depois de alguns momentos você percebeu que poderia ter agido de uma forma diferente? Por que eu estou trazendo isso hoje? Porque quando a gente fala de reatividade, existe esse conceito quase que universal da grande diferença entre reagir e responder. Reagir, na minha perspectiva, vem quase que como se fosse um piloto automático. Alguém faz alguma coisa que você não gosta, alguma coisa acontece que não é o resultado que você está esperando. E quando isso acontece, existe uma certa frustração dentro da gente. Eu costumo dizer que a frustração nada mais é do que a gente colocar expectativas maiores do que eram para ser colocadas, e aí a frustração ela vem desse sentimento quando eu espero que algo vá acontecer da forma que eu quero. E quando a gente fala de reatividade, reação e resposta, é basicamente isso. A gente cria uma expectativa de que algo vai acontecer de uma forma e esse algo não acontece. E aí, o que você faz? Você responde, você reage. Quando a gente fala sobre resposta, a resposta ela caminha sobre o outro lado. A resposta, ela vem a partir do momento que você consegue checar com o seu corpo, checar o que está presente, dar aquele momento de pausa e aí sim agir em uma situação. Eu gosto de trazer esses conceitos de reação e resposta porque, independente de quem você é, independente do que você faz na sua vida, vão ter momentos que a vida vai te colocar uma encruzilhada na sua frente e você vai ter que tomar uma decisão, né? Você vai ter que agir de alguma forma. Só que de onde está vindo essa ação? Essa ação, ela está vindo da mente ou ela está vindo do coração? Porque a mente está estimulada o tempo todo. Como eu já falei no último episódio, são muitas informações, são muitas coisas disponíveis para a nossa mente processar, tentar racionalizar e tentar entender ao mesmo tempo. E quando a mente ela começa a entrar nesse piloto automático, quanto mais rápido ela começa a pensar, quanto mais rápido ela começa a agir, mais isso vai se tornando um padrão. Então, muitas vezes, a nossa reatividade, ela nem vem de um lugar intencional. Ela vem de um lugar do piloto automático mesmo. Ela vem de um lugar onde você, às vezes, nem pensa, né, nos padrões que você está tendo quando você está agindo, quando você está interagindo com as pessoas, e ela está vindo e a sua mente está se colocando nesse primeiro lugar. Porque, né, existe uma coisa que o meu terapeuta sempre fala, né, quando a gente leva algo para o lado pessoal, ah, não, fulano levou tal coisa para o coração. Se fulano tivesse realmente levado tal coisa para o coração, ele teria respirado fundo. Ele teria se conectado com essa emoção. Ele teria se conectado com a outra pessoa e agido a partir desse momento. Na verdade, o que ele me mostra, né, o que o meu terapeuta me mostra, é que quando a gente leva, não é para o coração, a gente leva para a mente, a gente leva para o mental. A gente automaticamente tira qualquer tipo de sensação ou possibilidade do nosso corpo de sentir a vibração do que foi falado, de sentir a emoção do que foi falado, de sentir a sensação que começa a ficar presente com o nosso corpo quando alguma coisa acontece ao nosso redor. E aí a gente leva para o mental. E o que o mental faz? De novo, a mente estimulada, a mente no piloto automático, a mente nem sente, a mente ela só fala, a mente ela só age. E quantas vezes, voltando para a primeira pergunta que eu fiz no começo do episódio, quantas vezes eu não agi na minha vida de uma forma reativa e depois de alguns momentos eu refleti que eu poderia ter agido de uma forma diferente? Quantas relações
né, não poderiam ter sido salvas, né? Quantas brigas e conflitos eu, Hugo, não poderia ter evitado se no momento que eu senti o gatilho, se no momento que eu senti essa sensação diferente no meu corpo, ao invés de ter ficado presente com ela, eu quisesse ter tirado ela do meu corpo quase que automaticamente. E aí que é, para mim, o principal ponto, aonde entra o corpo que escuta. O corpo que escuta, ele mostra para gente as sensações que estão presentes naquele momento, para que, a partir daquelas sensações, a gente possa ter uma tomada de decisão com mais presença, com mais clareza, com mais foco e com mais capacidade de responder ao que está na nossa frente e não reagir. Quando o nosso corpo escuta, ele escuta que o tom da voz muda, ele escuta que a respiração começa a ficar mais rasa, ele escuta que o corpo começa a ficar mais tenso, que o batimento cardíaco acelera e a mente, ela entra num processo de que ela precisa justificar, ela precisa falar. É quase que eu preciso provar o meu ponto, eu preciso provar que eu estou certo. E, na verdade, o que me mostra, né, na minha vida, na minha história, dia após dia, é que isso nada mais é do que esse conflito interno, né, da criança, do adolescente e do adulto também. Né? A criança, ela age do lugar da reação, porque a criança ela não tem consciência do corpo, ela não tem consciência das suas emoções, ela não tem consciência do que está acontecendo ali, e muitas vezes a criança só quer que aconteça o que ela quer. A criança ela não consegue lidar com a realidade de que às vezes as coisas vão sair de uma forma não esperada, que às vezes as coisas vão acontecer de uma forma às vezes que a gente não quer que aconteça. Então, para mim, essa capacidade também que a gente tem de lidar e entender o que é reatividade, o que é resposta, é um convite que a vida nos dá para a gente se conectar com a realidade, para sair do mundo da fantasia e entrar no mundo da realidade. O que é sair do mundo da fantasia? É entender que, assim como minha mãe me fala, o sol brilha para todos o tempo todo e a vida ela está acontecendo ao nosso redor. Ela não está acontecendo contra a gente. Então, quando eu começo, num primeiro momento, a reconhecer isso, eu começo a aceitar que, às vezes, as atitudes das outras pessoas que estão acontecendo e me impactando, não necessariamente elas estão sendo feitas contra mim. Não necessariamente elas estão acontecendo para que tenha um impacto necessariamente em mim. Mas se a gente fala do conceito de vibração, se a gente fala do conceito de frequência, quando você joga uma pedra no lago e o lago está parado, aquela água está parada, existe uma onda que acaba sendo reverberada a partir daquele momento. E aquela onda, ela vai gerar movimento, aquela energia vai gerar um impacto em alguma coisa eventualmente. Eventualmente significa que ela pode causar um impacto na hora, que ela pode causar um impacto daqui a 5 minutos ou até daqui a 5 anos. Mas quando a gente entende que quando acontece alguma coisa, quando alguma energia é movimentada, vai existir um impacto nos arredores, você consegue entender que a gente começa a aceitar de que algumas coisas estão acontecendo não contra a gente, elas simplesmente estão acontecendo. E é aí que traz o contato com a realidade. A fantasia, o mundo da fantasia, ele é criado aqui na imaginação. Existem muitas pessoas que têm a criatividade, né, e essa capacidade de se conectar com o mundo da fantasia é muito boa, mas a gente esquece que as ideias são criadas na mente, mas elas são realizadas na matéria, elas são realizadas aqui na Terra. A gente pode ter ideias mirabolantes, mas se a gente não se conectar com a realidade do que está acontecendo, do que está presente, da possibilidade daquilo acontecer, essa ideia ela não vai se transformar em realidade. Essa ideia ela vai simplesmente ser somente uma fantasia. E, para mim, na minha vida, eu acho que a reação e a resposta ela vem muito desse lugar. Quantas vezes eu não me pego nesse lugar reativo, aonde, na verdade, eu estou afetado sim, eu estou me sentindo engatilhado sim pelo que está acontecendo, mas eu começo a criar fantasias na minha cabeça de que eu preciso resolver aquilo agora, de que o meu ponto precisa ser provado, de que eu preciso justificar qualquer coisa naquele momento. E a reação ela vem desse ponto.
Quando eu consigo entender o outro lado, o outro espectro, né, que é a resposta ela é um convite para sair do piloto automático. A resposta é um convite para pausar, para receber as informações que estão acontecendo ao meu redor, receber e conectar com as informações que o meu corpo está compartilhando. E a partir desse lugar eu respiro e ajo. Você consegue sentir a diferença energética que é? Você consegue sentir que só do fato de eu ter pausado, contado um pouco desse processo, o meu tom de voz ficou mais calmo, o ritmo da minha fala ficou mais lento. E é isso que normalmente acontece. A reação ela vem do lugar da agitação, a reação ela vem do lugar que é preciso falar algo, é preciso colocar a sua opinião no mundo. E é muitas vezes o que a criança fala. Já o adulto ele consegue reconhecer que nem sempre ele precisa se posicionar, que não são todas as brigas que ele precisa entrar e não são todas as brigas que ele precisa ganhar. Muitas vezes o adulto consegue reconhecer que às vezes é preciso perder uma briga para poder ganhar uma guerra. Às vezes é preciso, principalmente quando a gente fala de relação romântica, né, relações de casal, imagina, numa relação de casal, quantas vezes a gente não tem que simplesmente respirar fundo, reconhecer que a outra pessoa está vindo às vezes num lugar de dor, que às vezes a outra pessoa está vindo num lugar de muitos dedos apontados, e que se eu apontar dedo de volta naquela situação, isso não vai ajudar nada. Isso não vai ajudar o meu corpo, isso não vai ajudar o meu processo, tampouco vai ajudar o processo da outra pessoa. E aí que eu acho que vem a reflexão final desse episódio. Se a gente está nesse caminho de autoconhecimento mesmo, de verdade, no comprometimento com a gente, com as nossas práticas, com quem somos, a gente consegue reconhecer que às vezes o outro está vindo do lugar de dor. A gente consegue realmente trazer uma empatia nas trocas. E quando a gente consegue trazer uma empatia real e não uma empatia de fantasia, a gente consegue reconhecer que pausar, respirar, refletir o que a gente quer posicionar, o que a gente quer colocar para o mundo, é a melhor forma da gente não se arrepender. Porque é o que normalmente é falado, né? Quando a gente solta uma flecha e a flecha acerta em alguma coisa, por mais que você consiga ir lá no tronco da árvore, você consiga ir no alvo que você acertou essa flecha e tirar a flecha dali, o dano já vai ter sido causado. Então, quantos danos a gente não poderia ter evitado na nossa vida se a gente simplesmente tivesse pausado, respirado, sentido e escutado o nosso corpo antes de agir? Quantos conflitos a gente realmente também não poderia ter evitado se a gente não tivesse simplesmente escutado o nosso corpo? E aí fica essa reflexão final. Quantas vezes mais a gente vai precisar reagir, se arrepender para reconhecer que o nosso corpo está dando sinais, que o nosso corpo está dando todas as respostas que a gente está buscando do lado de fora, elas estão aqui dentro, não na mente, e sim no nosso tórax, e sim no nosso peito, e sim no nosso coração. Quanto mais eu me conecto com o meu coração, mais eu estou confortável em pausar, mais eu estou confortável em ficar no silêncio, e mais eu consigo entender que nem sempre eu preciso falar alguma coisa. E quanto menos eu falo, mais eu observo, mais eu escuto. E é por isso que a gente tem duas orelhas e uma boca, para escutar mais do que fala, para refletir, para perceber o que está acontecendo antes de agir. Porque se a gente age a partir do piloto automático, muito provavelmente você vai se arrepender. Eu não estou dizendo que você vai errar sempre. Muitas vezes você vai acertar também, indo na intuição, indo nesse piloto automático. Mas o problema é que, se você errar, não tem volta. Se você machucar alguém, também não tem volta. Se você falou que não deveria ter sido falado, isso também não vai ter volta. E isso vai ter consequências para você, para os seus relacionamentos, para a forma como você lida com os outros e para a forma como você lida com você. Então, para que a gente possa, no nosso dia a dia, ter relações mais saudáveis com a gente e com o outro, eu te convido. Respira, conecta com o seu corpo, conecta com a sensação que está presente com você aqui e agora, antes de agir.
porque eu te garanto que a partir desse lugar, a chance de você se arrepender é muito pequena. Espero que isso tenha ajudado. Vejo vocês no nosso laboratório que acontece semanalmente, online gratuito, às quartas-feiras. E no mais, vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.